Tarde, vamos começar a nossa aula de escola bíblica dominical à tarde. Você é muito bem-vindo a participar deste momento para o seu crescimento espiritual no conhecimento da palavra de Deus. É um prazer para nós estar trazendo a instrução bíblica para que essa instrução bíblica faça diferença na sua vida, transforme o seu coração, o coração da sua família, e que todos nós possamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. O tema do nosso estudo bíblico de hoje é o mundo dos sentimentos, uma perspectiva bíblica. Nós temos a intenção e o objetivo de penetrar no mundo dos sentimentos para avaliá-los com lentes da palavra de Deus. Os sentimentos fazem parte da minha vida, da sua vida, da vida de qualquer ser humano. Por isso, junte-se a nós nessa próxima aula, nessa próxima hora, melhor dizendo, para juntos podermos entender a parte da nossa experiência humana pelos óculos da Escritura Sagrada. Eu gostaria de convidá-lo então a fechar os seus olhos e pedirmos juntos a Deus que fale ao nosso coração nesta tarde através desse estudo. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós queremos nesse instante colocar as nossas vidas diante de Ti. Nós queremos rogar ao Senhor, pedir ao Senhor que abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ser edificados pela Tua Palavra. A Tua Palavra tem autoridade máxima sobre as nossas vidas, é sabedoria vinda do alto. Portanto, Senhor, fala conosco nessa tarde. Alimenta a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida, para que possamos viver para a glória do Teu nome, para a glória de Cristo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido humilde que fazemos no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Como eu lhes disse, o estudo de hoje versará sobre o mundo dos sentimentos. Como você se sente? Você já parou para pensar que o mundo dos sentimentos tem a ver com a sua vida com Deus? Todos nós, habilitados, criados, construídos por Deus, fomos dotados de uma série de faculdades ou experiências internas. Todos nós, como seres humanos, refletimos a imagem e semelhança de Deus em várias características. Deus comunicou os seus atributos de diversas formas, aquilo que a teologia chama de atributos comunicáveis de Deus. Por exemplo, Deus, na Escritura Sagrada, é descrito como Deus irado. O Deus irado que se ergue em ira contra toda injustiça, contra toda impiedade, contra tudo aquilo que não é reto e justo, porque o nosso Deus é um Deus santo, e porque Ele é santo, Ele não pode conviver com a iniquidade, com a injustiça e com o pecado. Em muitos textos, em diversos, centenas de textos da Escritura Sagrada, nós podemos ver ali a descrição da ira de Deus. A ira, portanto, ela faz parte do caráter de Deus, de um Deus santo e justo. Obviamente, a ira na experiência humana pós-queda tomou uma outra direção. No entanto, nós precisamos entender que o mundo dos nossos sentimentos, se Deus é o Criador dos céus e da terra, e nós cremos que Ele é, eles têm um significado, um propósito, uma direção. Eles revelam algo a respeito do nosso relacionamento com o Criador. Deus criou você por inteiro. E se Ele criou você por inteiro, nenhuma seção, nada na sua experiência pode ser vista à parte de Deus, pode ser interpretada de uma forma neutra, mas, no entanto, deve ser vista à luz das Escrituras Sagradas. Portanto, no dia de hoje nós vamos tentar entender um pouco do mundo dos sentimentos a partir dessa perspectiva bíblica. Todos nós sentimos. A vida nos é extremamente
deleitosa em muitos momentos, não é verdade? Por exemplo, aqueles dias do seu casamento, da sua lua de mel, o seu primeiro filho, tudo isso arranca de você sentimentos de grande satisfação, de grande alegria. Talvez você que passou no vestibular, naquele curso tão desejado, e ali você viu o seu nome na lista dos aprovados, e aquilo te encheu de alegria, te encheu de satisfação. Talvez o primeiro emprego, aquele que você estava lutando, trabalhando, estudando para conquistar. E aí aquela vaga dos sonhos apareceu e você conseguiu pegar aquela vaga. Sentimentos de alegria na profissão, na família, no casamento, com os filhos. Deus criou o mundo para que nós nos deleitássemos diante da sua face, diante da sua presença. Então os sentimentos, antes da queda, trabalhavam de forma harmoniosa, equalizados com todas as áreas da experiência humana, e isso tudo diante da face de Deus. No entanto, nós sabemos que sentimentos e emoções não são simplesmente sentimentos e emoções de alegria, satisfação, realização, deleite, prazer, mas também passamos por momentos de grande frustração, de grande decepção, sentimentos de tristeza ou até mesmo ira no coração de uma forma descomedida. Sentimentos de culpa, vergonha e tantas outras coisas. Pessoas que são usadas para trazer feridas, para trazer marcas que ficam na vida de pessoas, muitas vezes por uma vida inteira. Por exemplo, o sentimento da ira, e esta foi o primeiro exemplo que eu trouxe, falando a respeito do ser de Deus. Pós-queda, esse sentimento, esta emoção, nos traz uma sensação de explosão, uma sensação que realmente mexe com tudo em nós. Passamos por ira, tristeza, medo. Temos medo, muitas vezes, de morrer. Vivendo em tempos de pandemia, muitas pessoas estão lutando com esta sensação de pânico e medo, devido às incertezas do futuro. E se eu pegar esta enfermidade, o que é que vai acontecer comigo? O que é que vai acontecer com a minha família? E se eu perder o meu emprego? Muitas pessoas têm provado, experimentado sentimentos, emoções que não são deleitosos, que não são prazerosos. Mas não era assim no início de todas as coisas. Eu gostaria de citar um autor, um teólogo de nome John Cooper. Abre aspas. John Cooper diz: quando Deus criou os seres humanos, o exercício subjetivo de fé e razão não era meramente complementar, mas integral. Como imagem de Deus, nossos primeiros pais simultaneamente conheciam, amavam e confiavam em Deus numa única atitude de devoção. Prestem bem atenção. Nossos primeiros pais simultaneamente conheciam, amavam e confiavam em Deus. 3 exercícios, 3 faculdades. A faculdade intelectual, do conhecimento das coisas. Os sentimentos, porque eles amavam a Deus. E o exercício da fé. Todos essas 3 experiências contidos e trabalhando harmoniosamente na experiência humana. E eu continuo citando John Cooper. Objetivamente, a revelação era igualmente integrada, envolvendo tanto o conhecimento geral de Deus, vindo da natureza, como sua presença especial e comunicação, dada a unidade original da revelação, da fé e da razão. Nossos primeiros pais, natural e corretamente, percebiam a si mesmos e todas as coisas em relação a Deus. Deixe-me explicar esta citação de John Cooper. As faculdades da razão,
as nossas emoções, a nossa fé, todos atuavam de forma perfeita e harmoniosa diante da face de Deus. Nada estava em conflito. Nós amávamos a Deus, expressávamos a nossa confiança e amor a Deus, pensávamos e exercíamos as faculdades do intelecto de uma forma que Deus era glorificado em todas as coisas. Ouvimos as ordenanças de Deus e lá no início, antes da queda, agíamos e trabalhávamos e fazíamos todas as coisas diante da face do Criador. Existiam esferas diferentes de atuação, mas essas esferas estavam unidas diante da face de Deus numa unidade espiritual produzida por Deus, uma realidade criada, onde seres humanos estavam servindo, amando, trabalhando, exercendo todas as suas funções, habilidades e dons para a honra e glória do nosso Deus. Essa era a forma como nós agíamos e vivíamos antes da queda. Mas a queda é registrada, narrada no capítulo 3 do livro de Gênesis. E lá naquele capítulo 3 nós temos então a explicação do porquê as coisas funcionam do jeito que funcionam hoje. A Escritura Sagrada nos traz uma explicação do porquê o mal age sobre a face da terra. Porque o mundo dos sentimentos tornaram-se confusos, caóticos e tantas vezes desprazerosos na experiência humana. O problema teológico não foi simplesmente de quebrar um relacionamento, este relacionamento pactual com Deus. Mas este problema teológico, ele gerou uma série de outros problemas. Um problema teológico, ele gerou um problema psicológico. Deixe-me explicar o que vem a ser isso. O conhecimento de si mesmo é dependente do conhecimento do nosso Criador. João Calvino, escrevendo nas Institutas da Religião Cristã, no volume 1, no capítulo 1, fala a respeito destes dois conhecimentos. Quanto mais conhecemos a Deus, conhecemos a nós mesmos. Quanto mais investigamos a experiência humana, nos deparamos com o Criador. Portanto, volição, emoção, sentimento, cognição, atuação, tudo na experiência humana tem a sua origem e o seu referencial em Deus. No entanto, com o pecado, todas essas coisas foram assim como que desgovernadas. O pecado penetrou profundamente na experiência humana e tocou todas as realidades e todas as faculdades da nossa experiência. Portanto, no mundo pós-queda, volição, sentimentos e emoções passam a ter um referencial diferente do Criador. Por isso, significado, rumo, direção, propósito da vida, agora, ao invés de se encontrar em Deus, o homem em queda, o homem em pecado, busca significado, razão, direção, propósito nas coisas criadas, nas coisas ou nas pessoas. Por isso este conflito interno, porque quando a minha referência ou o meu relacionamento com o eu referencial, que é Deus, é quebrado por causa deste momento de rebelião, por causa da experiência da queda, da entrada do pecado no mundo, o eu existencial perde o seu rumo, perde a sua direção, perde o seu significado, porque significado, propósito e direção na vida do homem é encontrada somente em Deus. Portanto, um problema teológico gera um problema interno, um problema do coração, pois eu estou buscando fazer sentido das coisas em um lugar que eu não deveria estar buscando. Mas um problema teológico não gerou simplesmente um problema psicológico, mas um problema sociológico. O que eu quero dizer com relação a isso?
sem este relacionamento com Deus, sem este propósito firmado e dirigido pelo Criador, o conhecimento de si mesmo, então, está ameaçado. E se eu não me relaciono bem com o Criador, eu não vou conseguir me relacionar com o meu semelhante. Porque muitas vezes eu estou à busca do meu próprio prazer, e não de servir ou amar o próximo. Um problema teológico gera um problema psicológico e sociológico. Agora nós estamos expressando a nossa ira, buscando beneficiar-nos nos nossos relacionamentos. É óbvio que você não deixou de ansiar por relacionamentos, mas estes agora estão misturados com o egoísmo, com a busca do benefício próprio nas nossas relações. Mas um problema teológico, ou seja, do nosso relacionamento com Deus, o Criador, não gerou simplesmente um problema psicológico ou sociológico, mas também um problema ecológico, porque agora, na queda, pós-pecado no mundo, nós não simplesmente administramos o mundo, não simplesmente empreendemos e dominamos e subjugamos a terra como parte do mandato cultural de Deus, mas nós destruímos a criação de Deus. Portanto, um problema teológico do nosso relacionamento com Deus cria um efeito em cascata na existência humana. O livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, começa a nos dar informações a respeito das consequências da queda. Lembre-se que no cenário da queda, medo, culpa, ira, vergonha passaram a fazer parte da experiência humana de uma forma pecaminosa. Mas o capítulo 4, versículo 7, quando Deus fala com Caim, depois de ter rejeitado a oferta de Caim e aceitado como agradável a oferta de Abel, Deus percebe que o semblante de Caim foi afetado, a tristeza e ira como uma mescla de sentimentos pecaminosos. Deus olha então para Caim e diz a ele: Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eis aqui uma das primeiras menções na Escritura Sagrada a respeito de que não devemos dar absoluto cartaz ou autoridade àquilo que sentimos, àquilo que desejamos. Precisamos entender que pós-queda, como pecadores, nossos desejos, nossos sentimentos nem sempre estão expressando algo bom, e eles devem ser avaliados, eles devem ser criticados à luz da Escritura Sagrada. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É o que a palavra de Deus nos afirma no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 7. Deus expõe aí o importante princípio de que a conduta determina os sentimentos. A má conduta leva as pessoas a se sentirem mal. Os sentimentos fluem destas más ações. As Escrituras então expõem com muita clareza esta relação entre sentimentos e conduta. Deus fala: olha, se você proceder bem, não é certo que você será aceito, mas se você proceder mal, eis que o pecado jaz à porta. Caim reagiu à rejeição de Deus com ira e tristeza. O texto diz: decaiu-lhe o semblante. Sua ira e tristeza foram notadas por Deus, que observou que essa reação era pecaminosa. Daí Deus lhe indicou a maneira como ele iria sobrepor-se a essa situação. Faz o bem e te sentirás bem. O teu semblante será levantado.
O versículo 7, Deus advertiu contra o risco de negar-se, arrepender-se e oferecer sacrifício acertadamente. Se continuares a complicar o problema com essa reação pecaminosa, cairás em pecado mais profundo, diz o versículo de número 7. A tua única esperança está em dominares o pecado, rompendo com um esquema pecaminoso que vai se desenvolvendo, e isso mediante o arrependimento e uma subsequente mudança de conduta. A nossa conduta, os nossos sentimentos, as nossas emoções tem a sua origem no coração, naquilo que a Escritura fala, que é o centro motor da existência humana, de onde emergem todas as coisas. Jesus, no Evangelho de Marcos, falou a respeito disso. Aquilo que contamina não é aquilo que sai da boca do homem, aquilo que contamina é aquilo que vem do coração, de dentro para fora. De onde procede toda sorte de imoralidade, homicídio e toda sorte de pecado, é do coração, do coração. Mas você pode estar fazendo uma pergunta: como eu posso entender a linguagem dos sentimentos? Quais são os meios para avaliá-la? Como é que eu posso entender se os meus sentimentos, eles são naturais e por isso honram e glorificam a Deus, ou se eles estão num outro caminho, expressando algo pecaminoso que procede do meu coração? Eu gostaria de citar aqui, um pensamento de alguém dentro de uma realidade, dentro de uma tensão relacional, e eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa transcrição, que, portanto, se faz num estudo de caso. Vamos tentar pensar isso em termos práticos, dentro das experiências normais da vida. Abre aspas. Quando eu me sinto ferido, porque eu sinto que a minha esposa errou para comigo, então eu não sinto vontade de conversar com ela. Em vez disso, eu sinto vontade de sair de perto dela, porque eu sinto que ela não irá mesmo me ouvir. Eu sinto que é justificável a ira que eu estou sentindo. Eu não sinto que a Bíblia tem algo específico a dizer sobre o nosso conflito. Você pode perceber nesta citação, digamos, de uma realidade ou de uma experiência comum que acontece a cada dia, talvez comigo, com você. Quando os sentimentos, os diversos eu sinto que é assim, eu sinto que ele está me olhando de uma forma, eu sinto que aquela pessoa não gosta de mim, eu sinto que não vai adiantar nada se eu tentar falar com ele. O que os meus sentimentos então apontam? Qual o significado por trás do eu sinto? Nesse ponto do nosso estudo, eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque eu gostaria de trazer 4 usos diferentes do eu sinto, para que nós possamos começar a compreender e avaliar os nossos sentimentos à luz da Escritura Sagrada. Os 2 primeiros falam de algo muito natural, mas que podem ser carregados de uma direção moral. Os 2 últimos falam de coisas mais à prática, das tensões relacionais que acontecem comigo e com você a cada dia. Vejamos então os 4 usos diferentes de quando eu e você usamos a palavra eu sinto que. O primeiro, eu sinto. Eu sinto, em primeiro lugar, é usado para descrever percepções sensoriais, interior, exterior ou interrelacional. O segundo uso de eu sinto é usado para expressar as nossas emoções. O terceiro uso de eu sinto é comumente usado para comunicar pensamentos, crenças, atitudes. O quarto uso de eu sinto comumente é usado para comunicar os nossos desejos. Vamos então ao primeiro uso de
eu sinto. Eu sinto usado como para descrever percepções sensoriais. Sentimento em seu uso simples é um sinônimo para sensação, para aquilo que percebemos que nos acontece. Isto é parte da vida normal, a forma de como fomos feitos. Talvez uma sensação de que existe alguma coisa, ou um corte, ou uma sensação que se expressa de diversas formas na experiência física. Digamos, um corte no dedo tem autoridade, porque eu estou sentindo uma dor claramente, de forma objetiva. O segundo uso de eu sinto. Eu sinto é usado como expressão das nossas emoções. Nós experimentamos as nossas emoções, então nós expressamos, eu estou me sentindo triste hoje. Talvez você tenha acordado hoje com uma sensação de tristeza inexplicável. O eu sinto pode então expressar as suas emoções. Como você está se sentindo? Eu me sinto preocupada. Eu me sinto culpada. Algo que você fez objetivamente, que realmente lhe trouxe uma culpa legal. Então você se sente culpada por ter feito aquilo. Talvez algumas pessoas sintam culpa de forma ilegítima. Talvez pessoas que realmente cometeram um erro, reconheceram o seu erro, pediram perdão a Deus, pediram perdão à pessoa implicada, mas aquela sensação de culpa ainda está ali como que tomando conta do seu coração. Eu me sinto irado quando as coisas não acontecem do meu jeito. O eu sinto como que expressando as nossas emoções. O terceiro uso de eu sinto. Eu sinto é comumente usado para a comunicação de pensamentos, crenças e atitudes. Quando o que eu sinto valida os meus pensamentos, crenças e atitudes. Eu sinto que aquela pessoa não vai com a minha cara. Por isso que ela não conversa comigo. Isso também não faz diferença para mim. Vou agir da mesma forma que ela age comigo. Você já se sentiu assim? Talvez você tenha uma pessoa ali no seu trabalho que não te cumprimenta, que não fala com você, que não se dirige a você. E aí os seus sentimentos começam ali a tomar conta do seu coração. E você começa de uma certa forma, comunicar os seus pensamentos, crenças e atitudes, baseando-os nos seus sentimentos. Quando o que eu sinto valida os meus pensamentos. Eu começo a sentir que aquela pessoa não vai com a minha cara. E por isso os meus pensamentos, as minhas crenças e atitudes são validadas por esse sentimento. Esse é o terceiro uso do eu sinto. Muitas pessoas vivem como se os sinto que estabelecessem convicções carregadas de autoridade. Este uso de eu sinto que deve ser reformulado para trazer à luz o conteúdo implícito e explícito. Opiniões e crenças devem ser avaliadas através da Bíblia. Por exemplo, eu quero aqui dar algumas dicas para você avaliar esse terceiro uso de eu sinto. Ou seja, quando ele valida pensamentos, quando ele valida crenças e atitudes. Você pode se perguntar, o que aconteceu objetivamente? Aquela pessoa teve algum atrito objetivo com você? Se a resposta é não, comece a duvidar deste sentimento. Você não pode carregar os seus sentimentos de uma autoridade absoluta. Eles devem ser avaliados. O que você pensa e acredita tem fundamento? É razoável de fato? Como você julga as pessoas e as situações?
Você julga baseado em critérios objetivos ou sempre em critérios subjetivos, ou seja, o que você sente? O que você pensa é verdadeiro e correto ou é falso e pecaminoso? Percebam então que estas perguntas objetivas nos ajudam a avaliar os nossos sentimentos. Muitas vezes nós somos conduzidos, dirigidos, inclinados, tomamos, digamos, decisões, fazemos coisas contra pessoas ou agimos de forma indiferente, como que dando um tratamento de silêncio, de gelo, como se fala popularmente, baseado naquilo que eu sinto. Se eu vivo dessa forma, eu estou dando autoridade absoluta àquilo que eu sinto, mas eu não estou avaliando as coisas de forma objetiva, à luz da Escritura Sagrada. A Bíblia contém declarações arrasadoras a respeito de apoiar-se no próprio entendimento, ser sábio aos próprios olhos, andar pelo caminho que parece ser certo ao homem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 7, nos falam a respeito daquilo que eu estou falando neste exato momento. Provérbios 3, 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Verso 7, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Capítulo 14, verso 12, capítulo 18, verso 2, nos falam basicamente a mesma coisa. Depois da queda, depois da experiência do pecado, nós devemos avaliar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos e emoções, sempre à luz da Escritura Sagrada. Sempre fazendo perguntas para que nós possamos de fato não estar caminhando nos passos do insensato, mas sim nos passos daquele que é sábio. O sentir que o dedo foi cortado por uma faca tem autoridade, como eu coloquei anteriormente. Mas o sentimento de que algo é assim é altamente discutível. Percebe então os dois usos diferentes que devem ser colocados de uma forma que nos ajude a ter uma direção para avaliar o mundo dos nossos sentimentos de uma forma objetiva, tendo como critério último a palavra do Senhor nas nossas vidas. Vamos ao quarto e último uso de eu sinto. O quarto uso de eu sinto é usado para comunicar desejos. Eu não sinto vontade de ir falar com ele. Estou sentindo vontade de me afastar. Talvez você que é casado, que está num relacionamento, já tenha passado por essa forma de expressar os seus sentimentos. Eu não estou sentindo vontade de ir lá falar com ele. Eu não quero, eu desejo me afastar e pronto. Ele fez algo contra mim, que ele venha até a mim pedir perdão. Perceba que essa forma de comunicar os nossos desejos traz novamente, de forma muito semelhante ao terceiro uso, uma forma de depositar a autoridade absoluta naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, naquilo que eu sinto. Quando a Escritura Sagrada claramente nos fala, baseado em Mateus capítulo 18, os passos para tratar relacionamentos quebrados. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de Mateus, abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir você, ganhou o seu irmão. Perceba que a Bíblia faz o caminho inverso daquilo que o quarto uso dos sentimentos está transmitindo para mim.
Eu não sinto vontade de ir falar com ele. Estou sentindo vontade de me afastar. Pode ser que você tenha essa experiência, mas a Escritura Sagrada, ela não está apoiada naquilo que você sente, mas naquilo que deve ser feito. Obviamente aqui existe uma luta, uma guerra, e através do Espírito Santo de Deus, deste quebrantamento, dessa submissão e aceitação da autoridade da Escritura Sagrada na sua vida, eu devo submeter os meus desejos, os meus eu sinto, ao critério da Escritura Sagrada, crendo que a Escritura, a operação do Espírito Santo irá quebrantar o meu coração, e mesmo sem sentir vontade, eu posso fazer aquilo que a Escritura me manda fazer. E isso nada tem a ver com hipocrisia, isso tem a ver com a submissão e obediência à palavra de Deus. Lembre-se, os seus sentimentos, os meus sentimentos foram afetados pela queda, pelo pecado. Toda a experiência humana foi afetada pela experiência do pecado. E eu sei que isso te faz sofrer, mas nós precisamos buscar esperança e submissão à Escritura Sagrada, crendo e esperando que Deus possa transformar o nosso coração, e isso alavanque uma mudança, uma redenção dos nossos sentimentos. Este uso de eu sinto vontade de, acrescenta autoridade implícita aos meus impulsos, inclinações, vontades, desejos, anseios, intenções, planos, escolhas, expectativas e medos. Este sinto vontade de deve ser examinado biblicamente. Por exemplo, eu sinto vontade de, assim que chegar em casa hoje à noite, comer uma pizza com uma Coca-Cola. Esse desejo é um desejo natural de quem está com fome e realmente quer chegar em casa e ter aquele momento ali de deleite, de prazer, né, num jantar, comendo alguma coisa, principalmente quando você está sentindo fome. Não há nada de mal com este desejo. Eu sinto que eu estou com fome, então eu quero comer. Isso é uma expressão do funcionamento correto da forma como Deus criou a mim e a você. No entanto, esses desejos podem tomar um rumo moral. Por exemplo, se você exigir de uma forma tal a pizza com a Coca-Cola, ou talvez se você chegou em casa e todo mundo acabou de devorar aquela pizza e não tem mais nenhuma gota de Coca-Cola para você, e aquilo faz com que você esteja enfurecido contra tudo e todos. Ou seja, os nossos desejos começaram a tomar um rumo diferente. Eu sinto vontade de, deve ser examinado pelo critério das Escrituras. Esses desejos são frequentemente inocentes e nada problemáticos à primeira vista. Relacionamentos têm sido destruídos quando até mesmo estas pequenas preferências passam a ser exigências que governam a vida. Ou seja, eu vou punir as pessoas que não satisfizeram os meus desejos, aquilo que eu queria fazer, ou aquilo que eu queria comer. Portanto, eu vou justificar a minha ira no meu desejo que não foi satisfeito. O que eu quero fazer pode ser válido. Por exemplo, quando eu sinto vontade de ir conversar com o meu marido e resolver a questão, com a minha esposa e resolver a questão. Pessoas convencidas do certo geralmente querem fazer aquilo que é certo. E esse exemplo eu estou lhe dando para que você não entenda que todos os seus desejos são pecaminosos. Eu não estou querendo dizer isso, eu estou querendo dizer que o que eu sinto deve ser avaliado de forma clara e objetiva, tendo como referência última a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Mas o que a Bíblia diz? Muitas vezes os nossos
sinto vontade de, são desejos do velho homem. Talvez você esteja lutando com essas coisas. A palavra de Deus fala daquilo que nós chamamos santificação progressiva. Aquelas inclinações que lhe remetem a um desejo egoísta, um desejo seu que deve ser satisfeito, os benefícios que nós sempre buscamos em algumas coisas, e quando eles não são satisfeitos, eu estou assim enraivecido. O velho homem que ainda habita em nós deve ser mortificado gradativamente, ao passo que nos enchemos do Espírito Santo de Deus. E esse encher-se do Espírito deve me levar a questionar aquilo que eu sinto, os meus desejos. Isto é próprio? Quais as minhas motivações de fazer isso ou aquilo outro? Talvez os meus desejos apontem ou revelem ídolos que estão governando o meu coração. Talvez aquela raiva porque você foi desrespeitado pelo seu filho, aquela raiva descomedida que faz você abusar ou se exceder numa disciplina. Quando o ser respeitado o desejo, de ser respeitado toma uma proporção tão grande que você quer ser respeitado acima do fato de pastorear o coração dos seus filhos. Muitas vezes você vai perceber que aquele amor exacerbado, a sua reputação, podem esconder ídolos funcionais. O que eu quero dizer com ídolos funcionais? Aquelas coisas que estão substituindo a devoção e a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Quando coisas ou pessoas substituem a presença, a devoção, a obediência à palavra, a Cristo, ao Senhor nas nossas vidas, isso significa que ídolos estão começando a tentar substituir aquele lugar que pertence ao Senhor. Nós devemos, como diz John Owen, mortificar o velho homem, a velha natureza, aquilo que o apóstolo Paulo fala da carne, ou o velho homem, submetendo os meus desejos sempre ao critério das Escrituras Sagradas. Os dois últimos usos de sentir, com referência a crenças e desejos, alcançam o centro da motivação humana desorientada pelo pecado. A inclinação da carne ou do velho homem, com suas falsas crenças e desejos dominadores, criam conceitos falsos em um pântano emocional que complica os primeiros usos mais precisos da palavra sentimento. Mas a parte final é tentar responder a pergunta, ok, pastor, eu estou identificando esses desejos, essas inclinações que dominam as minhas crenças, os meus pensamentos, as minhas decisões. Eu posso reconhecer que eu sou dirigido, inclinado pelos meus sentimentos e não pela palavra de Deus. E a sua pergunta é: o que eu faço para mudar? Como é que eu dou passos de mudança numa situação como essa? Fazer uma análise bíblica da motivação humana não significa posicionar-se contra as emoções. Não entenda que eu estou querendo ensiná-lo ou ensiná-la que você deve suprimir as suas emoções, mas elas são um produto importante para entender o seu relacionamento com o Senhor, o que está acontecendo. Não significa que os sentimentos honestos devem ser varridos para debaixo do tapete. Não, eles não devem. Eles são um produto para entender muito a respeito do seu relacionamento com Deus. Não significa também que nós devemos engolir o que sentimos honestamente.
Nenhuma dessas opções é uma opção que nos coloca no caminho da mudança. Como podemos ser ajudados e ajudar outros se não reconhecemos honestamente o que está acontecendo conosco? E isso acontece quando nós começamos a colocar esses sentimentos, estas experiências que temos, quando validamos de uma forma absoluta, sem questionar em nenhum ponto os nossos sentimentos. A verdade bíblica é poderosa para penetrar em nossas experiências, emoções, pensamentos, crenças e desejos. Deus vai ao seu encontro onde você está. Então, a primeira coisa é esta honestidade diante da face de Deus. É realmente avaliar ou reconhecer que tudo na sua experiência tem um significado, tem um caráter religioso, porque você foi criado por Deus. Os sentimentos, os seus desejos, os seus pensamentos, a sua razão, intelecção, a sua volição, tudo isso foi criado por Deus. Portanto, todo o seu ser pode ser alcançado e transformado pela operação do Espírito Santo através da palavra de Deus. A Bíblia vai direto à raiz do problema dos sentimentos. Ela expõe e julga os nossos sinto que. Vivemos num mundo caído, numa completa desarmonia entre os céus e a terra. A experiência do cristão nunca implica em liberdade da dor ou ausência de prazer. Isso eu falo porque quando nós começamos a avaliar isto, quando nós começamos a colocar a Bíblia como critério último para avaliar as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas escolhas, nós vamos entrar em conflito. Esse não é um caminho fácil, não é um caminho simples, mas é um caminho doloroso. Mas Deus promete estar conosco em todo o processo. As minhas crenças devem ser avaliadas. O homem pecador sente que suas mentiras são verdades. Crenças e opiniões cruciais estão profundamente enraizadas com a experiência do pecado. O novo homem tem suas convicções forjadas pelo Espírito no coração. Uma das obras principais do Espírito é criar uma convicção sentida no coração de que as promessas de Deus são verdadeiras. Eu sinto como fruto de crenças, pensamentos e atitudes, revelam algo subjetivo em um campo onde verdade, mentiras e opiniões precisam ser examinadas objetivamente. A objetividade bíblica não é árida e abstrata. O conhecimento da verdade contém vida, compromisso e força. Em última instância, a verdade é uma pessoa. É uma pessoa. Portanto, Deus está no processo, neste caminho, de você avaliar as suas emoções, os seus sentimentos, diante da face de Deus. Eu gostaria nesse instante então de ajudá-lo a identificar talvez estes ídolos no seu coração. Faça uma pergunta a você mesmo. O que está me governando? O que faz a minha vida valer a pena? O que me dá tanto prazer e conforto que deixa Deus em segundo plano? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 2. Jeremias, livro do profeta Jeremias. No capítulo 2. Versículo de número 13. Jeremias está apontando um contexto cheio de idolatria, onde o povo de Deus, os crentes, estão dando as costas ao Senhor e buscando outros ídolos. Jeremias então no versículo 13 diz: porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm água.
O meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim a fonte de água viva, e cavaram cisternas, poços rachados, que não retêm as águas. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14, dos versículos 3 ao versículo 5, nos diz: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Percebam só a revelação do profeta Ezequiel. Os ídolos levantados ali em meio ao povo, eles não são de prata ou bronze ou talhado em madeira. Mas eles são sutis e eles se escondem no coração, no centro motor da existência humana. Eles estão colocando a sua confiança em outras coisas, em pessoas, em outros deuses, que estão substituindo o Deus verdadeiro. Mas Ezequiel está nos mostrando que Deus vai ao encontro deles. Farei isto para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu coração. O primeiro ponto então é avaliar o que é que governa o seu coração, o que é que tem governado o seu coração, o que é que tem dado rumo e direção e propósito à sua vida diferente de Deus. Quando nós começamos a avaliar de forma honesta o nosso coração e colocar diante de Deus aquilo que de fato tem substituído a nossa devoção ao único Deus verdadeiro, nós começamos a dar passos de mudança. A palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, nos diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Veja só aquilo que Paulo está falando aqui: aconselhai-vos mutuamente. Para dar passos de mudança, para sermos assim, dirigidos, inclinados pela palavra de Deus, a avaliar os meus sentimentos, os seus sentimentos, nós precisamos da ajuda uns dos outros. Portanto, comece a dar ouvidos a homens e mulheres sábios na sua vida, que te ajudem a enxergar coisas que você não está enxergando agora. Se você é alguém conduzido plenamente pelos seus sentimentos, dando a eles validade absoluta, autoridade absoluta, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, diz o apóstolo Paulo. O autor de Hebreus, no capítulo 3, versículo 13, diz: animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A carta aos Hebreus foi escrita para chamar os crentes que estavam tentados a voltar atrás da sua posição, judeus convertidos, a retrocederem e abandonarem a sua posição. A carta aos Hebreus, então, é esta carta pastoral, esta exortação. E aqui o autor de Hebreus está dizendo: animem-se uns aos outros, todos os dias.
Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2, nos fala: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Se você é alguém piedoso, Deus está te chamando a ajudar aqueles mais frágeis na fé. A palavra de Deus, através de Gálatas, o apóstolo Paulo nos fala para que nós possamos então restaurar esta pessoa com espírito de brandura, com amor no coração, não com aspereza ou com falta de amor, mas com espírito de brandura. Todos esses versículos, irmãos, nos reportam ao fato de que para dar passos, para sermos assim que controlados e dominados pelo Espírito Santo, a tomar decisões, a avaliar os meus sentimentos e as minhas emoções à luz das Escrituras Sagradas, para que nós possamos começar a provar esta redenção no campo emocional. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos aconselhar-nos mutuamente, animarmos uns aos outros, caminhar uns com os outros, aqueles piedosos, ajudando aqueles que estão mais fracos na fé, suportando uns aos outros, sendo suporte na vida, reconhecendo os ídolos do coração e caminhando juntos, lado a lado. Conselheiros sábios têm o cuidado de conhecer aquilo que a pessoa está vivendo em suas experiências e emoções. E estes homens e mulheres preocupam-se em saber se o que a pessoa sente é verdadeiro ou não. Talvez um procedimento humilde e sábio seria ajudar a essa pessoa que está sentindo algo, mas esse sentimento está contrário à Escritura Sagrada, a fazer algumas perguntas de forma firme, mas de forma amorosa, para ajudar esta pessoa a avaliar estes critérios a partir da Escritura Sagrada. Portanto, aprenda a prestar atenção às experiências e emoções de outras pessoas que estão perto de você. Elas são componentes cruciais do ser humano. São sinais que registram o que está acontecendo em seu interior. O sentimento de estar sendo atropelado pela vida frequentemente impulsiona pessoas a Deus, a autoavaliação, a procurar ajuda. Por exemplo, o livro dos Salmos nos mostra pessoas em profunda tristeza, em desolação, em angústia e aflição, levando seus sentimentos diante de Deus. O salmista, no Salmo 42, como conversando consigo mesmo, diz: porque estás abatida, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque estás abatida, ó minha alma. Aprendamos a levar os nossos sentimentos diante de Deus, de forma clara, sincera, honesta, sem rodeios. Aprendamos a amar uns aos outros, aconselhar-se mutuamente, animar uns aos outros, caminhar com outros, ajudar uns aos outros com espírito de brandura, usando a Escritura Sagrada como este critério último. Nós começaremos a provar dessa obra de Deus, que tomará todas as partes do nosso ser gradativamente, transformando-nos na imagem e semelhança de Deus, que foi perdida, não totalmente, mas que foi distorcida, quebrada, invertida, desvirtuada. Que eu e você possamos aprender a dar passos nessa área. Os seus sentimentos foram criados por Deus. As suas emoções falam muito a respeito do seu relacionamento com o Senhor. Não despreze as suas emoções. Deus não quer que você faça isso. Mas as Escrituras Sagradas, então, nos ajudam pela operação do Espírito Santo a colocar o mundo dos nossos sentimentos diante da face de Deus.
e sentir, por esta operação de Deus nas nossas vidas, uma mudança real e verdadeira, com arrependimento, com confissão, com honestidade, com humildade para ouvir o próximo, o meu irmão que está tentando me ajudar. Portanto, nos submetamos à palavra de Deus, que é fonte de sabedoria para abençoar a minha vida e a sua vida. Eu gostaria de orar nesse instante, finalizando a nossa aula. Santo e eterno Deus, nós queremos, nesse instante, colocar as nossas vidas diante do Senhor. E queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a dar passos de mudança na direção de redimir aquilo que sentimos, avaliando-os constantemente, todos os meus sentimentos e emoções, à luz da palavra de Deus. Sabemos que o Senhor nos criou desta forma, mas o pecado, ó Deus, trouxe queda, bagunça e caos no nosso mundo interior. Portanto, Deus nos ajude a dar passos de mudança, submetendo todo o nosso ser, a nossa razão, a nossa volição, as nossas afeições, emoções e sentimentos diante do Senhor. E que, portanto, ó Deus, pela operação do Teu Santo Espírito, estejamos andando em submissão à Tua santa palavra. Transforma as nossas vidas, ó Deus. Não queremos ser guiados por desejos pecaminosos, mas por desejos santos. Essa é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus muito abençoe a sua vida e até a nossa próxima escola dominical no próximo domingo. Deus abençoe.